Tem um, tem um ponto assim muito interessante, né, que os cientistas atuais estão tentando chegar e desvendar, Uhum. que um dos grandes mistérios neste momento em que a física se encontra é conseguir explicar aquilo que antes se chamava de vazio do espaço, né? Então existia aquela sensação de que haveria um vazio, né? Ah, o que que tem entre a Terra e Marte? Vazio, né? Então, o que que existe entre Terra e Sol? Tem um vazio, tal. E aí, conforme eles foram estudando as formações das galáxias, dos sistemas, eles e do universo, eles foram percebendo que estava faltando matéria para poder explicar todo o comportamento que regula a harmonia, né? E as formações deste nosso universo, né? A forma como as galáxias se comportam, se interrelacionam, inclusive entre si. E aí eles, por conta matemática, falaram assim, rapaz, está faltando... Tem a atração, existe a força, mas está faltando 95% da matéria necessária para É, poder explicar isso. E na ciência, tudo aquilo que você não sabe o que é, eles usam a terminologia escuro. isso. O que que é? Escuro. Não, é obscuro, obscuro. O que que é? Eu não sei o que é. Eu sei que tem, mas eu ainda não sei o que é. Existe algo, mas não sabemos o que é. Então aí é da onde veio, né, a questão da matéria escura, né? A matéria escura. Nossa, sabe que tem algo, algo que liga todo o universo, liga as galáxias entre si, todos os sistemas solares e planetários e tudo, né? E que existe essa matéria. Na E verdade, semana retrasada eu estava vendo uma outra matéria em que agora, de acordo com os estudos e os testes que estão fazendo em alguns laboratórios, os caras já estão teorizando que existiria uma tabela periódica. Tabela periódica, gente, assim a gente, né, por exemplo, eu quase não lembro de química, né? Tá aí o Lourenço aí, né? Faz às vezes aí, né, Lourenço? A tabela periódica, né? Tá lá sempre com a tabela debaixo do braço. Já estão teorizando que existiria uma tabela periódica da matéria escura, que ela é tão pequena e tão sensível, tão pequena, tão sensível e tão elementar que os nossos sensores não conseguem captar. Então, ela é matematicamente explicável, mas ainda não é distinguível, né? E aí isso me faz lembrar muito, né? Que a minha ansiedade é, pô, será que isso vai chegar na história do fluido universal, né? Ou seja, dos nossos elementos, nossas partículas mais elementares, de onde tudo vem, de tudo vai, né? Que nada mais é do que a sua recombinação. Então, chegando finalmente à pergunta, né? Da onde que vem a matéria? Tudo é recombinação de energia. mas a doutrina espírita, né, ela diz Você que estragou a surpresa do Celso. não, não tem nada uma coisa, não tem nada uma coisa a ver com a outra, Sônia. Mas a doutrina espírita, ela diz ela diz o seguinte: nós temos essas informações. Essas informações, elas estão dentro das leis universais. Uma parte das leis, a ciência já estudou. Uma outra parte, a ciência ainda está estudando. Cada dia que passa, novas leis são descobertas. Leis que foram feitas hoje? Não, não. As leis existem desde sempre, mas estão sendo descobertas agora. Estão sendo entendidas agora. E o Espiritismo, o que que faz? Abraça todas essas leis novas. Então, tem as leis da ciência, as leis que a doutrina espírita trouxe, que se somam com as leis já da ciência, e todas as leis novas, a doutrina espírita simplesmente abraça. Então essas leis novas não estão contradizendo a doutrina espírita. A doutrina espírita está só crescendo. Agora, outra coisa, o Sandro falou, né, de algo que você não conhece.
antes de Einstein, existia uma terminologia que chamava éter. O universo é preenchido por éter, né? E que é o éter? Sei lá, é preenchido por um éter. Quando Einstein faz a teoria da relatividade, faz um monte de conta, ele não consegue colocar na equação dele o éter. Então, se ele não põe na equação, ele não consegue colocar na equação dele o éter, ele simplesmente falou, o éter não existe. Os anos se passaram e pessoas pegaram a teoria de Einstein e melhoraram ela, desenvolveram mais ela. E viram que Einstein se equivocou de deixar o éter de fora. Mas porque a equação do Einstein ainda não era completa. Então, nas equações mais desenvolvidas, mais completas sobre o universo, ele consegue conter algo que era chamado de éter e hoje se chama de outra coisa, por exemplo, matéria escura. Mas Einstein, que era um gênio, mas não era perfeito, né? Ele trouxe uma grande evolução, mas já teve teorias bem à frente de Einstein hoje em dia. Agora, o que o Celso falou é sobre os elementos comuns: oxigênio, hidrogênio, hélio, ferro, alumínio. Existe uma origem desses universos, desses elementos. Que, se vocês forem no Dr. Google, vocês vão entender da onde veio tudo isso. A gente falar não Eu vou mandar adianta, para né? vocês, ó, vou mandar para vocês uma luz, Dá uma ó. pesquisada. Uma luz para vocês acharem da onde vem os elementos, ó. Um grande foco de luz para vocês, ó, descobrir esses elementos. Vamos lá? Caráter da revelação espírita. Ah, dá uma paradinha já. Deixa eu Vamos fazer a lá. primeira pergunta. Olha, se vocês também Santo depois falar que eu estou muito chato. Primeiro, caráter. Queria que você me dissesse o que é caráter. O que vocês entendem por caráter? Natureza. Outra. Tá vendo? Tá vendo? Ninguém Não, tá- é que a gente não Origem. encontra a Você tá palavra, com mas a celular aí, gente ó? sabe. Não, finalidade, né? Hã? Uma finalidade. Ó, é que eu escrevi, por isso que eu vou ler para Objetivo. vocês aqui, tá bom? Tá bom, então fala o que você escreveu. Caráter no sentido geral, que é qualidade peculiar, especificidade. É um caráter, é uma qualidade, né, peculiar, específica. Agora, tem o caráter no sentido da pessoa. Da pessoa é o seguinte: define a índole, o conhecimento que rege as suas qualidades, né? E o que ela faz com ela, em termos de honestidade e respeito. É isso aí que quer dizer caráter. Então, É que eu resumi. Eu falei que a hã? finalidade disso. É que eu resumi, né? Na verdade, não deixa de ser a finalidade da revelação espírita. Ela tem esse caráter de revelar, de explicar tudo. Então, é um apanhado geral do que ela vai trazer para nós, para a gente entender Ele essa está dizendo que ele quer finalidade. dizer a essência, a É qualidade essência. dessa revelação. É isso que ele quer dizer, né? A importância que tem essa revelação, né? Isso aí. Vai, desculpa, Sandro, segue aí. Vamos lá. 1. Pode o espiritismo ser considerado uma revelação? Nesse caso, qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi ela feita? É a doutrina espírita uma revelação no sentido
teológico da palavra, ou por outra, é, no seu todo, o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo os homens à verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho da investigação? Qual a autoridade do ensino dos espíritos, se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo, já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? Ele não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixemos. Paradinha aí, Sandro. Depois eu digo para vocês que quem tem questão, pergunta, ele tem resposta. Se nós pegássemos as perguntas que ele fez aqui, a gente saberia responder todas elas. Pode o Espírito ser considerado uma revelação? Né? Ou depois, é a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra ou por outro? É um estudo. Você vê, são tudo perguntas que ele está fazendo aqui. Então, é isso que eu volto a insistir, né? Se a gente quiser aprender vamos dizer, a progredir no nosso conhecimento, a gente adquirir saber, precisa fazer pergunta. A gente precisa saber como perguntar, como questionar, né? Ele colocou todas as perguntas e agora ele vai responder agora o que vem aí, né? Eu não vou dizer que ele vai responder por uma por uma, mas a gente tem um contexto que ele vai abordando todas as questões que estão colocadas aí. Então, de uma só vez aqui, ele fez todas as perguntas. E se ele considerar que ele vai responder todas, quem vai refutar um negócio desse? Né? Aí, quem conhece tudo isso aí, não tem jeito. Se você sabe e conhece tudo isso daí, não tem jeito de você refutar, porque é profundo. Né? Por isso que ele vai começar a falar sobre essas questões aí agora. Né? Vamos lá? Não sei como é que está o tempo. Dá para ir tocando em frente mais um pouco? Mais um pouco. Então vamos. 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair sob o véu. E, figuradamente, descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, esta palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota, que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos ponha ao corrente do que não sabíamos. Deste ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações e podem dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou ao mundo astral que não conhecíamos, a geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. 3. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato, e é, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir nem se enganar, ela não pode emanar dele. Deve ser considerada produto de uma concepção humana. 4. Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem, cada qual,
o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem, a outros que as ignoram e que, se assim não fora, as teriam ignorado sempre. 5. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio, que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênio? De onde vieram? Que é feito deles? Notemos que, na sua maioria, traz, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á, com os materialistas, que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade? Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição igualmente ilógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na preexistência da alma e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnando, traz o que sabe e, como sabe muito mais que os outros e não precisa aprender, é chamado homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultado de um privilégio. Antes de renascer, antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado. Reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe, ou para adquirir mais do que possui. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas, entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante ou é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas, para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. 6. Desde que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus, com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões, como um embaixador as recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios, que vêm eles fazer, senão ensinar aos homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários ou, se o quiserem, messias. O que de novo ensinam aos homens, quer na ordem física, quer na filosófica, são revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-las para as verdades morais,
que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos, cujas ideias atravessam os séculos. Um momento só, Sandro. Então. Queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Nós estamos já em fase da transição planetária. Se ela está no início, se ela está no final, eu não sei dizer se está no meio, se está no apogeu dessa transição, né? Mas pelo que a gente vê no mundo, ela está em plena, né, sequência. 8 bilhões de pessoas encarnadas. E ele está falando de revelação. Tem algum encarnado, vou falar só dos encarnados, para deixar os espíritos de lado, né? Vocês, na sua opinião de vocês, tem algum encarnado que deixou de ser avisado sobre as revelações? Só para espírita que foi dada a revelação? Não estou ouvindo ninguém responder aqui. O próprio texto disse, né, que Deus envia esses homens de gênio para todos os povos. Então, todos os povos receberam homens de gênio, não só um povo ou outro, não só o espírita, mas todos os povos receberam enviados de Jesus. Verdade. Então, será que tem alguém no mundo, dentro desses 8 bilhões de pessoas, que vai dizer assim, eu não sabia? Mas eu não sabia. Não vai ter, gente. Pode ser chinês, pode ser lá muçulmano, pode ser o que for, né? Não pode dizer que não sabia, né? E agora que nós estamos nesse momento da transição, a maior parte dos espíritos encarnados e desencarnados vão ficar aqui no planeta, né? E uma menor parte, mas também boa parte, né, vai ser transferida para outro mundo. Todos, né? Porque como é que você vai fazer uma modificação? Como é que Deus permitiria um negócio desse, sabendo que alguns sabem e outros não sabem? Tá? Tudo bem, né? Que alguns não sabem ou entendem como a doutrina espírita está revelando para nós. Se nós estamos sendo revelados pela doutrina espírita, uma carga de responsabilidade muito maior está sobre nós. Né? Com certeza. Vai ser pedido muito mais a quem recebeu, não é verdade? Então, esse é o caráter de revelação. Então, mais uma pergunta. Ele fala dos reveladores secundários, né, e os primários aí, né? Porque tem os homens de gênio que, na verdade, são aqueles espíritos com mais sabedoria que encarnaram e que trouxeram a sua sabedoria aqui e expandiram o conhecimento aqui para a Terra. E tem os professores, o Lorenzo, por exemplo, e muitos outros professores, mas não é só os professores didáticos. Todos nós podemos ser, de certa forma, reveladores de segunda ordem, né? Para os nossos familiares, para aqueles que a gente vai aprender, aqueles que convivem conosco. Porque Jesus diz assim, se a gente tem que colocar, né, a candeia em cima lá do alqueire. Se a gente tem alguma revelação, alguma luz que a gente adquiriu através dessas revelações, nós precisamos colocar essa luz em cima do alqueire, na forma das nossas conversas, na lógica em que a doutrina espírita ensina, como a gente fala. A gente não precisa obrigar ninguém a saber da doutrina espírita, mas o nosso comportamento, a nossa forma, alguém vai perguntando, a gente sabe responder. E é isso que a gente está aprendendo aqui na Gênesis, né? Por isso que eu acho importante, quando a gente pega um texto desse daqui, a gente poder ainda abstrair, levar um pouco mais para frente a nossa questão. O quão é importante aquilo que nós estamos aprendendo. Porque, para isso, então, né, é que a gente vai conseguir melhorar a nossa postura na vida, né? E, de certa forma, iluminar aqueles que estão em nossa volta. Não que a gente seja santo, né? Mas a gente já compreendendo melhor a doutrina espírita,
a doutrina que Jesus trouxe, e isso a gente facilita para aqueles que convivem conosco, né, para conhecerem melhor o comportamento através e também do nosso conhecimento, né? É isso que muitas vezes eu enxergo na forma como Kardec foi colocando aqui. Eu vejo assim, de uma maneira simbólica, que nós somos assim uma grande elos de uma corrente. Pergunta assim: você tem um anjo de guarda? Tem? Todo mundo tem um anjo de guarda? Só pode fazer positivo. Sim, tudo sim, né? Sim, Então, o anjo de guarda, o seu anjo de guarda, tem um outro anjo de guarda dele? deve ter. O outro anjo de guarda mais superior tem um outro em cima? Agora, tudo bem, agora estamos indo para cima, vamos para baixo, né? Chegamos em nós aqui. Nós não podemos esticar a mão também para ajudar aquilo que a gente sabe, né? E colocar o nosso elo em favor daqueles que têm um elo mais abaixo? Não que a gente seja maior que ninguém, mas nós estamos já numa posição, isso é humildade. É você saber onde você está e aquilo que você sabe. E você pode ser o elo de uma ligação para alguém que está precisando. Então, esse que eu chamo de elo de ligação entre o elo superior, né, que vem lá de Deus, de Jesus, né, vai trazendo pelos espíritos puros, chegando até nós, os espíritos sábios, os anjos de guarda, chega até nós aqui, espíritos de gênio, como ele falou. E aí, mas todo mundo sabe alguma coisa, não é possível, né? Então, a doutrina espírita está revelando que seja um revelador. Ou seja, não é que eu vou revelar para vocês a verdade, mas você demonstra a verdade através das suas ações, da forma como você faz, né? E não ficar circunscrito no nosso pequeno grupo espiritual. Tem que ser, a gente tem que projetar isso para aquela convivência com as pessoas que nós temos, né? E sermos o elo de ligação de uma coisa boa. Olha só como uma coisa vai ligando a outra, né? No livro da Regina, onde ela modificou o comportamento de várias comunidades através da maneira como ela cuidou dos enxovaizinhos, Por exemplo, né? Ela mudou a maneira de pensar, ela conseguiu ajudar pessoas a se perdoarem, a entenderem melhor as coisas. Nossa, então é através das nossas atitudes e da maneira como a gente age e faz com que as pessoas entendam como elas estão sendo recebidas na comunidade e se sentindo diferente, importante e valorizada. Isso é muito importante. Então, através dessa atitude, e que tem que ser através de atitudes, porque às vezes falar não resolve, e às vezes as pessoas não conseguem alcançar aquilo que a gente está falando, é através de como a gente trata eles da maneira correta, da maneira bonita, como a Regina fez. Né? Olha, um livro ajudando o outro, tá vendo? Daquilo que você está falando. Beleza? nós podemos fazer isso também. A gente tem o nosso círculo de ação, né? E nós estamos sempre sendo vigiados, né? Há uma multidão que nos vigia, né? Tanto espiritualmente quanto aqui os encarnados, né? Então, veja, tudo que a gente sabe, a gente pode ir revelando, né? E essa revelação não precisa ser através da fala, também pode, mas talvez da nossa conduta. É como diz lá o Francisco de Assis para a turma dele, quando ele estava quase desencarnando, ele chamou todo mundo ali e ele disse para todo mundo: olha, eu quero que vocês saiam e preguem o evangelho. E se for preciso, usem palavras. Beleza? E se for preciso, use palavras. Então ele está dizendo, né? Exemplifiquem, né? Exemplifiquem. Essa é a palavra de São Francisco, né? Então, os professores, eu já dei aula também, né? Dei aula para técnico de enfermagem, então eu fui ensinar ali, né, como pegar uma veia, reconhecer as coisas. E foi e aí esses dias, né, pelo
pelo problema do meu pai, né? Foi o técnico para colocar medicação, outro para dar banho, né? E um desses foi meu aluno. Um desses falou assim, peraí, eu te conheço de algum lugar. Eu falei assim, eu também, você não me é estranho. Eu falei, será que eu já não te dei aula? Aí ele, prof, não sei o quê. Aí lembrou a escola, lembrou o ano. Fazia mais de 20 anos, Celso, que eu tinha dado aula para ele. E ele continua aí na profissão, e aí cria até aquele laço maior de carinho ali no cuidado, na atenção. Aí ele fica, ó, já dei banho no pai já comeu, não sei o quê, vou aí hoje. Então, é isso que você está falando, daquilo que você sabe ou que você aprendeu, transmita isso, né? E isso volta para você. Isso volta. E aí a gente vê que a gente está sendo sempre amparado, Então, essa né? consideração que esse aluno teve por você foi só por causa da técnica, né? Mas a forma Não, como você apresentou isso aí. nossa, lembramos vários momentos Isso aí. até das aulas que foi uma turma muito importante, assim, muito se- interessada, né? Foi uma turma diferenciada e ele lembrou Produtiva. também produtiva, isso. E E, a, aí foi muito legal, né? E ele continua lá ajudando a gente. e aí você vê a importância de você ensinar corretamente. Porque se você estivesse transmitindo Sim, coisa errada, ele é, estaria indo erroneamente junto com o teu pai. sim, exatamente, exatamente. Então, por isso que a gente tem que exemplificar É, corretamente aquilo que nós aprendemos. sim, sim. O nosso elo de ligação é esse daí, o melhor elo de ligação, né? Mas toda vez que se alguém perguntar alguma coisa que ele sabe, a gente responde, lógico, né? Evidente. É por isso que é bom ter conhecimento, né? E sabedoria. Mas, Com mas é aquele aí que conhecimento que você começam. aplicou, né? Aí tem que saber o seguinte, ô Sônia, pensar o seguinte, tem muita gente que responde qualquer pergunta, mesmo sem saber, né? Então Porque eu isso, perdi. a pessoa não quer mostrar que não sabe, que é ignorante naquele assunto, aí responde, né? E responde qualquer Esse coisa. realmente não é o meu caso, porque eu tenho realmente interesse em aprender corretamente. Às vezes eu brinco, eu falo alguma coisa que às vezes não é a hora, né? Mas às vezes eu falo alguma coisa, e se eu falo, é porque eu não sabia. Não estou falando de você, Sônia, eu estou falando o seguinte, a gente tem que tomar cuidado, né? Sim, sem Principalmente dentro dúvida. da doutrina espírita, de tentar explicar qualquer coisa, mesmo sem base. Né? Então, Você sabe quando a que eu gente tem, aprendi a gente tem isso? que, a gente tem que procurar, como falou Kardec, né? A lógica, o raciocínio lógico. Então, o espiritismo é muito lógico e dentro Você sabe, da lógica da doutrina espírita, a gente consegue chegar nas coisas. E a gente tem que, na dúvida, opa, não melhor não falar fale. nada. Na dúvida, é melhor pesquisar, estudar, porque dar uma opinião, né? Você responder inseguro, você tá atrapalhando a divulgação da doutrina. Porque, como o Kardec Sim. falou, uma verdade não vai ser desmentida lá na frente. Mas se você fala alguma coisa no achômetro, esse achômetro vai ser desmentido lá na frente, com certeza. Aí aquilo vai pegar mal, não para você, não para mim, mas para a doutrina, para essa E não revelação. é, e não é só uma questão de pegar mal. Além dessa questão de pegar mal, é a responsabilidade que você tem sobre aquilo que você falou, porque tudo que a gente faz ou fala, a gente responde por isso.
Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente coloca alguma coisa, né? E Kardec dizia o seguinte, né? É melhor eu negar 9 verdades do que revelar ou falar uma mentira. Uma Então, mentira, tá então certo? qualquer coisa que ele estava na dúvida, ele não passava para frente. Aí ele fala, uma coisa que ele tinha quase certeza, ele faz o seguinte, ó, isso aqui é opinião minha, não é dos espíritos. Isso aqui eu acho que é assim. Então ele coloca ali e tal, dizendo, ó, isso daqui eu estou deduzindo que é assim, mas eu ainda não estou 100% seguro, né? Por causa das revelações e tal. Então, o que ele tem certeza, ele coloca ali. Quando, quando você O que ele ainda falou, não está seguro, mas ele tem fortes convicções, ele olha e fala, a minha opinião sobre o assunto é assim, mas a minha lógica parece que é assim, mas o futuro pode desmentir essa minha teoria. tá, então agora eu vou esclarecer por que que eu falei que estragou, por que que estragou a surpresa do Celso, que talvez eu tenha me enganado, não era essa, mas o que eu falei, porque naquela hora, onde a gente estava falando dos princípios, eu aprendi que, talvez eu esteja errada, é o que eu entendi, que o universo foi criado através de uma substância, uma matéria-prima, que é igual para tudo, foi o que eu aprendi, tá? É assim, é, o fluido cósmico universal, ele é responsável por toda a criação do universo. Aí, as manipulações são feitas através de conhecimentos e estudos de outros espíritos, né? De outras pessoas, de químicos, físicos, e todos esses gênios, ou que já chegaram nessa conclusão. Na verdade, e os engenheiros siderais, inclusive, né, que manipulam todos esses fluidos, para fazer, inclusive, a transformação das pessoas, né? Então, assim, foi o que eu aprendi. Então, a respeito disso, por isso que eu pensei que o Celso ia dizer sobre isso. Talvez eu estivesse errada, me adiantei, ou eu tenho uma noção errada das coisas, mas foi o que eu Ok. estava... Era nesse sentido, tá? Então, mas Só para que a turma você está fique certo. esperta aí, que eu não estava querendo. Desculpa, Celso, eu não estava Vou falar um pouquinho. me adiantando, eu achei que era isso mesmo, Mas tá você bom? não está errada, isso é fluido, isso aí está tudo certo. Mas só que essas transformações do fluido cósmico para gerar a matéria, como nós temos aqui, né? Elas passam por diversas transições, e é isso que estou querendo dizer, né? Isso estou querendo dizer. Então, se a gente procurar hoje nos meios da ciência, principalmente da parte científica da astronomia, já tem assim estudos bem profundos sobre como é que vem os elementos aqui, como é que faz uma formação da Terra, né? Ou de um planeta. Não estou falando da nossa Terra, mas de um planeta. Como é que faz? E eu estou falando assim, o ideal para a gente discutir é nós aqui dar uma pesquisadinha lá na internet, no Google, fala sobre isso, vê o que você encontra de informações, né? E a gente simplifica aqui. Lógico que a gente não vai falar de química profunda, nada disso, mas é só para ter uma ideia de como que as coisas se processam. Só isso daí. É Mas que, vai na ficar para o verdade, próximo ponto, não tá? é difícil de entender. Essas manipulações e essas adaptações têm Sônia, que ser Sônia, feitas. Espera um pouquinho Sônia, só, prof. Sônia, Só só um um minuto. minutinho, só um minutinho, Sônia, só um minutinho, Sônia. Leia na internet e na semana que vem a gente discute. Tá bom. Mas eu O ia Celso só está falar falando uma coisinha, O prof. Celso está dizendo de um conhecimento que você ainda não tem. Eu sei, filho, É mas eu não uma estou falando coisa. sobre isso. Calma, Sônia, calma, 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 Sônia, calma. É um conhecimento científico, não é conhecimento espírita. É um conhecimento que a ciência já tem. Não é uma Sim. revelação da doutrina espírita. O que você falou do fluido cósmico universal e tudo mais, ok. Isso é uma coisa mais ampla do que a ciência. O Celso ele fez
fez uma coisa, uma lição de Eu casa. entendi. Então, calma. Então, ó, lição de Eu vou casa estudar, para tá bom. vocês. Vamos lá. Beleza, então vou estudar. Caros alunos, anotem no caderninho, na agenda. Anotem no caderninho da agenda. Procurar como são formados os elementos. Dica, grande luz. Como são formados os elementos. Então, procure, Dr. Google, como a ciência diz que são formados os elementos. A formação não é Terra, a formação é no universo, né? Então, ó, anotaram, alunos? Como são formados os elementos? Põe na agenda de vocês. Eu vou pedir para a mãe de vocês dar visto aí, né? Eu quero que todo mundo faça. E não é para pedir para a mãe nem para o amigo fazer, é para vocês procurarem. Entendeu? Entendeu? Entendeu, aluna Sônia? Eu vou procurar. Entendeu? Todos vocês? Sim! Todo mundo faz positivo aí. Entendeu, aluna Júlia? Júlia, eu já desci aqui para a terra já, Celso. É? Eu estava muito Tá nervosa. bom. De Então, certa forma, Oi, já Júlia. é a gênese, a né? lição de disso aí. casa já foi passada. E vamos fazer a prece de encerramento. Muito bem. Bom, Sônia, já que está com vontade de falar, pode fazer a prece de encerramento. sabia? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos permite toda essa amorosidade, como eu sempre digo, essa amizade, toda essa confiança que temos uns nos outros, e de falar aquilo que pensamos e que sentimos de uma maneira em que nós colocamos com amor para que cheguemos a uma conclusão. Assim, sem ser julgado, porque todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos aqui juntos para conseguirmos entender toda essa maravilha que explicação, toda essas informações tão importantes para a nossa evolução. E agradecemos e pedimos que esteja sempre conosco, para que possamos, além da informação e além de tudo, conseguirmos nos entender da forma mais bonita possível, com amizade, com amor, com respeito. E assim nós agradecemos e pedimos, e dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Muito bem. Alguma evidência espetacular? O Roberto está sorrindo. E aí, irmão, uma boa evidência, Roberto? O Roberto, ele desdobrou. Cada assunto, né, que se apresenta, né, tem uma modificação no mundo espiritual quanto a nós, né? Então, eu já venho observando faz tempo isso daí, que muda, né? Hoje mudou, né? Então, hoje nós ficamos, assim, num mundo espetacular, né? Totalmente de cristal, inteirinho de cristal. Então, essas luzes, esse material em cristal, então, nos abraça. Nós ficamos sempre dentro deles, né? E é grande pra caramba. Então, fica tudo aceso, tudo brilhante,
né? Então, é um momento muito saboroso de estar presente. Foi o que eu vi. Muito Tudo bom. bem. Mais alguém queira falar alguma coisa? Uma evidência? Então, Eu quero dar boas-vindas para a Carlinha. Achei maravilhoso ela estar aqui, maravilhoso mesmo, de uma forma muito especial. Muito maravilhoso, Carlinha. Não sei por que você está aqui, acho que você estava fugindo do frio, mas é muito bem-vinda. Fico feliz de te ver, tá? De ver seu filho Nicolas. Então, Gostei. perdi você, que pena. Que pena mesmo, mas foi bater perna, né? Viu meu bebê, né? Então tá bom. Viu? Gente, queria perguntar uma coisa. Tem aqui iPhone da Vera. Essa Vera é conhecida de vocês ou será que é daqui da Campina? Não Não sei. sei. É que pode ser Olha, uma Vera aqui da Campina, aqui, que é... Pode ser. ela pode falar para nós, ela está Olá. ali, né? Oi, Vera, tudo bom? Oi, eu sou a Pronto. Vera O rostinho Steve. dela. Ah, que Boa legal! noite, eu Boa estive no noite.